Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos saber como é que está o ser amado para com você hoje, pensamento, sentimento, para quem está junto, para quem está afastado, certo? Eu sou Nara, cartomante espírita há mais de 25 anos. Curta, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e me siga para mais conteúdo, se assim desejar. Na primeira opção vou ter a pedra ametista, na segunda eu vou ter o quartzo azul, faça a sua escolha. Eu vou trabalhar com o baralho de Dona Cigana das Estradas, Maria Mulambo, tarô, os arcanos maiores do tarô das bruxas e o tarô completo, e vou também deixar o que ele te diria se tivesse coragem, os recados, vozes do coração, certo? Lembrando que é uma leitura atemporal, coletiva, podendo bater ou não com a sua energia, certo? Vamos ver o pensamento e o sentimento do ser amado para com você hoje, para quem está junto, para quem está afastado, certo? Como é que ele está em relação a você nesse momento? Firma seu pensamento. Se não bater com sua energia, lance para o universo. Lembrando que são várias pessoas, então várias energias. Se quiser uma leitura com a sua energia, me procure no privado. Certo? Eu gosto de embaralhar e depois começar a leitura. Já caiu uma cartinha aqui. Tem muita gente que o ser amado já está em outra relação, né? Já está bem afastado. Como é que diz? Já foi passear por aí. Lembrando, certo? Que pode chegar para você a leitura ou não. Mas firma o pensamento e vamos ver como é que está o ser amado. Pensamento e sentimento dele para com você hoje. Para juntos e afastados. Eu vou dispor logo aqui o baralho e depois eu faço a leitura de cá, que já virou uma carta. Só um instante, deixa eu embaraçar de novo. Estou dizendo, para muita gente aqui já está rompido, já tem um tempo de afastamento, de frieza. O outro já está em outro caminho, certo? Eu vejo você tentando acalmar essa dor, esse sofrimento, usando de sabedoria para não... eu acho que nem não chutar o pau da barraca, para não se sentir tão dolorida, né? Tão sofrida como me mostra aqui. Eu vejo que assim, para muita gente que o ser amado se afastou e foi buscar outros caminhos, já está tendo também amarra, já está tendo estagnação, já está tendo eventos ruins. Eu vou botar eventos ruins porque às vezes é aquela velha história, incompatibilidade, tem algumas coisas que não estão de acordo e aí está tentando ajustar a relação. Para quem está junto, está tendo muitas brigas, muita discórdia. Eu creio que está precisando dar uma arrumada na casa de vocês. E quando eu falo arrumada, eu falo porque às vezes o pensamento de um e de outro, que são totalmente diferentes, leva a ter algumas situações de demanda. Está precisando reorganizar essa casa de vocês. Não é que falte amor, está faltando só um pouco mais de compreensão para quem está junto. E para quem está afastado, eu estou vendo sofrimento, estou vendo dor, estou vendo como se a pessoa tivesse te deixado a ver navios, certo? Isso é para quem escolheu a pedrinha ametista. Fofocas, intrigas, você sem saber o que fazer, tentando iluminar o caminho, tentando mostrar para o seu parceiro que ainda tem caminho entre vocês, mas eu tô vendo discórdia e rompimentos o tempo inteiro para quem tá junto. Para quem tá afastado já tem um rompimento de muito tempo, já tem arrependimento nesse rompimento, já tem vontade, desejo de buscar, mas ainda recebendo assim, como se você estivesse frio, distante e medo. Eu vejo medo em relação à procura. Então, o pensamento e sentimento de quem está junto é que precisa equilibrar, precisa reorganizar essa relação, certo? Porque está tendo perdas e prejuízos e existe amor e vontade de permanecer na relação. E para quem está afastado, tem arrependimento do término, né, de ter virado as costas para você. Então, adapte a realidade de cada um e vamos ver como é que sobrepõe aqui, certo? É uma pessoa teimosa, é uma pessoa arrependida, é uma pessoa ciumenta também. É uma pessoa que usa de mentiras, às vezes, até para poder se afastar e depois botar a culpabilidade no outro. Eu vejo desejo e vontade de aproximação, eu vejo despertar do amor,
para quem está afastado, certo? Eu vou dizer para os dois caminhos. Para quem está junto, existem algumas coisas que precisam ser reorganizadas porque a briga está muito grande em relação a um querer descobrir mais sobre o outro. Existe a instabilidade sem saber se pertence a essa relação de verdade ou não, mesmo já estando juntos há muito tempo. É como se o outro mostrasse frieza e você quisesse mais aconchego, ou vice-versa. Existe amor, sim, mas existe às vezes um jogar na cara que se sacrifica muito e não vê retorno para quem está junto. Existe também, às vezes, uma vontade de melhorar a condição financeira para poder dar mais, mas não é visto dessa maneira. É visto como se tivesse sempre frio, distante, que fosse imaturo, que não tivesse de acordo com a relação. Mesmo ele mostrando, demonstrando que está dentro do seu lado, que não há traição para quem está junto. Para quem está afastado, eu vejo que existiu mentiras, demandas, existe medo, existe infantilidade e imaturidade para retomar a relação, existe melancolia e tristeza, também angústia por ter deixado de lado, mas existe a questão de que tá aí você, eu estou distante de você, eu amo você e na hora que eu bater na porta você está aberto para mim, já que eu tenho desejo por você, independente do que você esteja passando ou não, na hora que eu te procurar você vai estar aberta para mim, certo? Adapte a sua realidade, mas é assim que o baralho me mostra a relação de quem está junto, de quem está afastado, certo? Olha, pode ter certeza que a cigana diz que você está diante do seu grande amor, que existe entre vocês uma ligação muito grande, aí vai servir para os dois lados, que as dificuldades elas vão ser vencidas, que tem gente sim do lado que às vezes dá uma permeada de falsidade em relação à relação de vocês, às vezes tem um disse-me-disse, tem alguma coisa que é dita, mas ele consegue entender, ou ela consegue entender, que longe de você a vida dela não flui da mesma maneira, que está muito triste e está distante de você, e que tem caminhos, basta um querer se aproximar do outro e acabar com orgulho, que é o que eu mais vejo na relação aqui, certo? Então, para quem está junto ou para quem está afastado, a relação é essa. Tem ciúmes, tem traição. Muitos aqui saiu da relação, largou você por outra aliança, né? E vejo muito sofrimento, mas a vitória, se você quiser, ainda é sua. Você que determina se ele volta para o seu caminho ou não. E para quem está junto, cuidado com você dar para o outro aquilo que ele não está fazendo no momento. Porque o pensamento dele, o sentimento nunca foi de traição para com você, foi de reorganizar a casa. E às vezes ele não se sente pertencente à mesma casa que é a sua, ou você não se sinta. Veja aí qual é dos dois. Mas para quem está afastado, foi traição sim, uma nova aliança, no destino que já está, que esse tempo que está dando lá fora, que ele foi buscar outros caminhos que todo mundo pode fazer o que bem quer da vida, está trazendo já cortes, está trazendo dificuldades e tristeza, certo? Então eu vejo aqui que a cigana vem dizer para você que depois de muito tempo de relação, né? Depois de muito tempo de... Isso para quem está afastado, viu, gente? Para quem que trouxe muita demanda, que trouxe muito sofrimento no seu destino, compete a você saber se essa encruzilhada ainda fica aberta para esse amor que é seu ou não. Porque independente desse amor ter feito o que já fez com você, você que tem que decidir se abre a porta para que ele retorne para a sua vida ou não. Já que não é a primeira vez que isso acontece. Para quem está junto, o desejo de permanecer a seu lado é grande. Eu quero muito continuar contigo. Eu quero muito ser a base sólida e você também, a minha base, para que construamos um futuro melhor juntos. Agora, para isso, é necessário de que você veja aonde não tem, porque eu não ando te traindo e eu não ando pensando nisso, né, em relação à nossa relação. Muitas vezes só consegui, para muitos aqui, enxergar as minhas próprias necessidades e isso lhe feriu. Talvez essa pessoa tenha um distanciamento porque ele não consegue ver como um todo. Ele olha muito para o umbigo e esquece de olhar quem está do lado. E não porque ele está de olho em outra pessoa e você interpreta de maneira errada, certo? Mas para muitos aqui que estão afastados, o pensamento e o sentimento é de retorno do ser amado, né, de arrependimento, mas cabe a você, compete somente a você saber se dá essa chance ou não ao seu ser amado. Essa é a leitura para quem escolheu a pedra ametista. Vamos agora para quem escolheu o quartzo azul. Firma seu pensamento e vamos ver como é que esse ser amado está em relação a você, pensamento e sentimento. Que você é o grande amor da vida dele. Gente, olha...
Eu vou botar para quem está junto e para quem está afastado. Para quem está junto, você é a alegria, a felicidade, vocês estão tendo alguns contratempos, mas você é o grande amor. Precisa equilibrar a casa, porque existe realmente amor, desejo e vontade de estar do seu lado. Senão, essa pessoa não estaria. Certo? O pensamento e o sentimento é de tentar equilibrar a casa de vocês, já que você é o centro do universo dessa pessoa. Nara, ele não demonstra, ele às vezes me deixa muito a ver navios, ele mostra uma frieza que não tem. Não é só isso. Ele pode mostrar desse jeito, talvez até por medo de você acabar, né, escorando. Tem muitos homens que têm medo que a mulher descubra o grande que realmente é amado e ama, né, para poder não ser submisso a isso. Depende muito de muitas relações parentais, que acaba trazendo determinados apegos ou não emocionais. Talvez ele tenha medo de se mostrar por alguma coisa do passado dele que tenha também deixado ele desconfortável em relação às emoções. Mas isso não quer dizer que ele esteja do seu lado e que não sinta amor por você. Né? Tem alguns contratempos, mas esses contratempos são ajustáveis para quem está junto. Para quem está afastado, você era realmente o grande amor dessa pessoa e ele só conseguiu descobrir isso após o término de vocês. Eu vejo ele sentindo a sua falta, eu vejo ele desequilibrado, eu vejo ele tentando ajustar este caminho, certo? E lutando com todas as forças para não ceder. Se você tivesse em contato, se você estiver bloqueada, se você o bloqueou, ele não quer dar o braço a torcer, mas ele sabe que o amor da vida dele, as melhores realizações do tempo dele foi ao seu lado. E isso tá claro. A Nara, se gostasse, se sentisse, estaria do meu lado. Nara também às vezes pensa assim, mas não é assim que a espiritualidade me mostra nesse momento e que age na vida de cada um. Certo? Não estou dizendo que você tem que abrir a porta para quem te virou as costas. Estou dizendo que para você que está afastada, esse ser amado, tem horas em que você se pega pensando nele o tempo todo. Tem horas que você tem vontade de seguir adiante e não consegue. Tem horas em que você, sabe, tenta gelar completamente e vem um despertar, um amor, como se diz assim, você vai largar, você vai parar de desejar agora. Se não bater com você, então essa leitura não é para você. Certo? Existe desejo, existe vontade, existe uma, sabe, uma vontade de recomeçar. Vamos ver agora para quem está junto, para quem está afastado. Para quem está junto, existe desejo, vontade, vocês têm uma química muito boa. Existe tentar equilibrar a casa, uma vontade de crescimento muito grande, mas é como eu disse para você, essa pessoa é uma pessoa que ele não sabe demonstrar sentimentos e que às vezes ele se torna um cara frio e às vezes até um cara que fala muito e acaba machucando você. Para que essa relação continue dando certo e traga os frutos que você espera de uma relação a dois, é necessário um recomeço. É necessário ajustar a casa, você controlar suas emoções, não se sentir sempre cancelada, não se sentir sempre não escutada e tentar você mesma se ouvir, ou ele mesmo se ouvir, porque independente de qualquer coisa, existe um amor entre vocês já despertado e uma vontade de construção juntas, mas existe incompatibilidade e medida de força para ver quem é que é mais na relação um do outro, e isso está gerando sofrimentos e cortes que podem ser definitivos. Então, tente ajustar a sua casa, já que você está junto e quer essa relação por mais tempo. Não estou mandando você baixar a cabeça, eu estou mandando conversar e entender o processo de cada um de vocês. Para quem está afastado, despertou nesse ser amado um amor por você, um desejo de estar junto, mas ele ainda é uma pessoa que ele sabe ser nocivo, nem só assim, mas também a relação de vocês. Ele precisa de um recomeço, mas nesse momento ele está parado, estagnado, porque ele tem medo também de vir atrás de você e receber um não como resposta. É como se você já estivesse afastado já há muito tempo, sabe? Mas ele pensa e nunca entra em ação em relação a você. E eu vejo o sofrimento de onde ele está. Se ele te largou por causa de outra relação, se ele te largou e está sozinho, eu vejo o sofrimento. Eu vejo ele assim se sentindo arruinado depois que sair de perto de você. Certo? Não vai bater para todos, porque tem uns aqui que ainda se comporta como imperador, como alguém que pode estar nos vícios, nos nossos embaraços, buscando outros caminhos, mas achando que está bem. Para muitos aqui que estão afastados, você pode ter certeza que ele está nos caminhos do vício, no caminho de buscar sempre outras, no caminho que ele sempre viveu quando estava ao seu lado, certo?
e tentando equilibrar a casa financeira e está feliz da vida. Não vai, né, eu lamento, mas eu não tenho como te dizer que ele está triste. Ele pode sentir a sua falta, mas a vida que ele escolheu, a vida dele, ele faz dela o que ele bem quiser. E para quem está junto, que precisa dar uma reorganizada, ele está precisando desembaraçar os nós da vida dele, que tem muita densidade espiritual. Ele está nos vícios, na teimosia, e quando ele bebe ou usa algum tipo de substância, ele acaba fazendo coisas que acaba machucando nem só a ele, mas a você também. Pode não ressoar com todo mundo, mas é o que eu vejo aqui na espiritualidade. E acaba precisando reequilibrar a casa dele financeira. Para muitos aqui, olha, essa pessoa não está melhor na vida de vocês, juntos ou afastados, porque a questão dele é essa questão de bebidas, de passear, de sair por aí, e acaba se prejudicando nesse sentido. Eu não vejo densidade de feitiçaria no caminho espiritual, eu só vejo que é uma questão dele para com ele mesmo, certo? Para quem está afastado vai ter notícia, certo? Depois de um corte, ele com muito desejo e vontade de te ver, os obstáculos saindo da relação de vocês, a espiritualidade dizendo que ainda tem caminho. Para quem está afastado, eu não sei se eu falei junto ou afastado, mas eu vou ressoar quase do mesmo jeito. Para quem está junto, existe amor, mas existe coisas para arrumar. Isso aí já foi falado, né? Para que vocês parem de ter tanta briga, para ter uma colheita melhor nos caminhos amorosos. Este homem realmente gosta de você, ele parou. Para quem já tem um amor, que de vez em quando ele fazia coisas lá fora, ele já parou de fazer. Ele pode até beber e falar coisas que você não gosta, mas eu não vejo ele pegando outras mulheres, ou ela pegando outros homens, certo? Ou pegando outros do mesmo sexo, traindo, bora botar dessa maneira. Para quem está afastado, você vai ter notícias dele, ele está com muito nó, embaraço na vida, ele está fazendo coisas que não devia, ele fala muito em você quando ele está bebendo, ele está se sentindo angustiado com esse corte da relação de vocês, e a espiritualidade que não é para você procurar. Pode deixar que na hora certa, e se tiver ainda vontade de falar com você, ele sabe muito bem como fazer esse caminho, certo? Não precisa você ir atrás daquilo que te desprezou, né? Se valore e fique aí esperando. O pensamento e o sentimento de quem está afastado é de retorno, e para quem está junto é de equilíbrio. Então tente escutar também mais, nem só você, mas como o outro. Lembrando que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, isso aqui são só tendências da espiritualidade, de quando fala de que você às vezes fica sem saber o que o outro pensa, o que o outro quer, e às vezes você acaba, né, dando nome aos bois sem ter nem boi no pasto. Você acaba querendo saber demais, você acaba querendo participar demais de uma vida de uma pessoa que não tem essa flexibilidade, mas por não ter aprendido a conversar, a trocar, né, a relação de uma forma melhor. E isso não é só você que percebe, tem muitos também que vivem na mesma situação. E falta diálogo, mas para muitos aqui a questão do desgaste maior ainda é a questão do vício, a questão da pessoa estar sempre, né, metendo os pés pelas mãos. E quando essa pessoa bebe, quando essa pessoa se embaraça, aí essa pessoa trata você de uma maneira que você não merece. Então, essa questão que você sente é você que tem que dar resolução do seu problema, certo? Não é amor ou falta de amor que eu estou falando, não estou falando disso, eu estou falando nem de falta de sentimento, de outras situações. Eu só estou dizendo que determinados comportamentos, quando eles são mantidos, para sair dessa situação é muito difícil. Ou você dá um basta, ou você conversa e diz, ó, a próxima vez não terá. Ou, né, para viver nesse vai e volta, nessa questão de instabilidade o tempo inteiro. O que é que ele te diria se ele tivesse coragem? Dentre todas as opções, em qualquer cenário, eu sempre escolheria você. Nara, se ele me escolhesse, ele estaria ao meu lado. Sim. Sabe quantas pessoas, eu vou dizer de um contexto geral.
As pessoas, quando elas se apaixonam, nem quando se apaixonam, quando você tem muitas demandas pessoais suas, quando você tem muita insatisfação da sua vida, daquilo em relação ao trabalho, em relação à casa, em relação a tudo que você viveu na vida, você vai estar sempre delegando a um novo amor a sua felicidade e não vai olhar para dentro de você para entender qual é o seu processo de evolução. Quando você entende que as dores e mágoas suas, você pode acolhê-las, rever sua criança, seu adolescente e seu eu maduro, então você consegue entender a sua evolução e não delega a outro a responsabilidade da sua felicidade. Aí, se você estiver com alguém do seu lado, você consegue perceber ao outro e perceber a si mesmo e entender como é que vocês precisam evoluir juntos, mesmo tendo cada um a sua história, porque isso é fato, certo? Mas quando não, aí você vai dar justificativa no financeiro, você vai dar justificativa que junto de você eu não faço nada, mas você nunca olha para si. O que é que eu vejo aqui, nesse jogo que saiu na segunda opção? Eu vejo que os vícios, a teimosia, os embaraços da vida dessa pessoa, ela mesma trouxe para a vida. Não foi a relação de vocês, não foi você que cortou ela da vida sua, foi ele que cortou. E a espiritualidade é muito clara, vocês têm uma história juntos, mas você não precisa abrir a porta para ele se ele te trouxe tanto sofrimento. E para quem está junto, você não precisa continuar na relação se está te trazendo sofrimento. Você também tem que olhar para você. Então, assim, cada um decide aquilo que quer na vida. Agora, que esse cara que tá, para muitos aqui, esse que tá nos vícios na teimosia e que trouxe muita mágoa no seu coração, se eu lhe disser que todos vão estar do mesmo jeito do que eu vejo na maioria, é mentira. Tem uns aqui que cortou você da relação e encontrou outro amor, e lá nesse outro amor ele tá buscando equilíbrio e tá tendo vitória de vida. Porque ninguém demanda da vida de ninguém, entendeu? Para muitos aqui, essa pessoa que saiu do seu destino, essa pessoa que te deixou, essa pessoa que não conseguia evoluir do seu lado, ele pode ter encontrado alguém sim para evoluí-lo mais ainda. E pode ter saído dos vícios, pode ter saído o que ele não conseguia fazer quando estava do seu lado, ele está conseguindo nesse outro retorno. Eu vou até tirar mais 3 cartas aqui da cigana só para mim ver uma situação. Justamente lá fora ele está tendo uma vitória melhor do que quando ele estava do seu lado. Então, deixa esse ser amado e deixa esse ser amado ser feliz. E se for no futuro ele voltar e conversar com vocês, querer ser seu amigo, você não quer amizade, então depende de você. Continuar bloqueado ou não é uma situação de cada um. Cada um tem o direito de fazer o que bem quer da vida. Ele pode lembrar de você como boas recordações, mas ele não pode querer você do lado. Isso é fato. Ou para muitos aqui ele vai estar lá pensando em você, de como era feliz do seu lado e de como você, depois que saiu de você, ele se perdeu. É de cada um, gente. Ninguém manda na vida de ninguém, isso é fato. Essa é a leitura para quem escolheu o quartzo azul.